dele sobre as nossas vidas, amém? Nós somos as mulheres que vencem. As mulheres que vencem têm um propósito, que é interceder. Interceder pela nossa família, interceder pela nossa nação, interceder pelos nossos amigos. Deus nos chamou com um propósito, amém? Então, que Deus tem colocado no meu coração. Nós não podemos deixar que as circunstâncias que estamos vivendo nos faça desistir. Nos faça desistir de lutar, nos faça desistir de orar e interceder pelas pessoas, amém? Então, no dia que eu até convidei as irmãs, nós viemos orar aqui na entrada da cidade, as irmãs estavam comigo, sabe? Nós estávamos intercedendo, né, pela nossa nação e conversando, eu falei com uma irmã, nós comentamos, né, eu e ela, nossa, a gente nunca orou tanto pela nossa nação, eu nunca orei tanto pelos governantes como eu tenho orado nesse último ano. Então, irmã, nós temos que colocar no nosso coração que tudo que nós estamos vivendo é para um propósito, amém? Às vezes eu estava até conversando com meu esposo, antigamente a gente via, né, as irmãs cheias de fé, em nome de Jesus, chegavam nas casas e ia tudo que era canto e orava, eu quero orar por você, e eu falei para ele, tinha até as irmãs do sapatinho de fogo, né, que o pessoal comentava, que orava firme, né, e descia fogo, e com o tempo isso vai, né, parece que vai desaparecendo, a gente não vê mais, né, e aí acontece, Deus permite que venha uma pandemia para mostrar que Ele é Deus, bem, para mostrar que nós somos dependentes do nosso Deus. Eu estou aqui porque Ele permitiu que eu estivesse aqui, porque sabemos que muitas pessoas estão lutando, estão sofrendo, os hospitais estão cheios, pessoas, né, sendo falecendo por causa de uma enfermidade, de um vírus, né, que nós nem podemos ver. Sabemos que esse é uma luta espiritual, irmãs. Tem até o testemunho do meu pai, né? Agora no começo do ano nós tivemos essa batalha espiritual aí, em nome de Jesus, que ele teve, né, o Covid-19, e ele chegou a ficar internado, e em nenhum momento eu pensei no pior, mas em todo momento, né, eu me consagrando, orando e dizendo, o meu pai, ele é um pregador da palavra, Deus chamou ele, Deus tem um propósito na vida dele, e não seria essa situação, essa pandemia que ia impedir dele continuar, irmãs. E orando, né, jejuando, eu e minha família, os irmãos, né, a igreja, todos orando e determinando em nome de Jesus que nós ia ter a vitória, e nós tivemos a vitória. A glória de Deus, ele não chegou a precisar de UTI, ele ficou internado 14 dias, mas ele falou que ali dentro do hospital ele fez a obra de Deus. Ele falou assim, Michele, ele até chorou, falou assim, Michele, eu não queria estar lá, mas eu vi que Deus tinha um propósito. Eu não estava naquele hospital por estar, ou para ser mais um, ou para ser levado para Deus, porque se meu pai falecesse, ele estaria nos braços de Deus, o melhor lugar para se estar. Para mim ia ser horrível, mas para ele ia ser o melhor lugar. Então, ele falou, eu vi o propósito de Deus naquele lugar. Deus queria me usar ali. Ele falou, irmãs, que ele abençoou até enfermeiras. Ele lá, orando, a enfermeira se abria para ele, porque ele falava de Deus o tempo inteiro. Porque ele se fortalecia em Deus ali. E aí ele falou que todo o tempo ele estava ali consagrando a água com o missionário André Soares. E todo mundo que entrava, né, porque muita gente troca de turno e vem outra pessoa, outro médico analisar, e ele ali abençoando cada um deles, falando, não, Deus já me curou em nome de Jesus. E Deus curou ele, e quando eu cheguei lá, né, que eu fui acompanhar ele, que no primeiro dia que ele pôde ter visita, ele pediu, né, para mim, Michele, eu quero que você venha, não sei o que, daí eu fui, daí eu cheguei lá, as enfermeiras chegaram, nossa, seu pai é uma belezinha, né? Você não deu trabalho nenhum, todo o tempo orando, buscando a Deus e acreditando que Deus ia mudar aquela situação, né? Se você olhar pela parte física, né? Minha irmã, quando a médica ligou e falou, olha, os hospitais estão lotados, não tem UTI. Né? A minha irmã ligou chorando, e agora?
Deus tem um plano, e se Ele está lá, é porque é para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá, em nome de Jesus. Quero que você abra a sua Bíblia em Lucas. Abra aí. Irmãs, eu estou fazendo essa gravação, tá? Quem não pôde estar aqui, eu prometi que eu ia mandar a mensagem, e é muito importante você colocar no seu coração e não desistir em nenhum momento. Amém? Não desista, porque o nosso Deus está do seu lado. Ele disse que Ele nunca vai nos deixar. E tudo o que acontece, essa situação que estamos vivendo é para a glória de Deus, e mostrar que o nosso Deus está presente, é mostrar que Ele não nos deixou. Amém? Tem muitas pessoas que podem dizer: ah, Deus me deixou, e agora? Situação que eu estou passando, pessoas que não estão podendo nem trabalhar, fechando tudo, meu Deus, pessoas fechando loja, a gente passa ali no centro, esta loja está de luto, né? Porque não pode abrir. Mas nós acreditamos que nosso Deus pode mudar, e Ele vai ser fiel para aqueles que buscam a presença dEle. Amém? Em nome de Jesus. É tudo para a glória de Deus. Lucas, capítulo 18. Vamos lá? Vamos lá, senão a Michele fala muito. Falei que ia ser rápido. Vamos lá, Lucas 18. Capítulo 18. Está escrito logo no título, a parábola do juiz iníquo. Vamos lá, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você viu que aqui, bem no início, já fala o dever. Todos aqueles que acreditam no Senhor Jesus e que aceitou Ele como seu único Salvador, têm como dever. Então, o que eu falei lá no início? Qual que é o nosso propósito? Interceder e orar, né? Orar pelas pessoas. Então, ele está falando, ó, dever de orar sempre e nunca desfalecer. O que seria nunca desfalecer? Daí eu analisei aqui, vou mostrar para vocês. Desfalecer é desanimar, esmorecer, enfraquecer. Amém? Então, essa situação que nós estamos vivendo não pode desanimar a mulher de Deus. Essa situação que estamos vivendo pode ser o desemprego, pode ser pessoas ficando enfermas, pessoas desacreditando do Senhor, da situação que vê. Elas não podem nos impedir de orar e perseverar e estar firme na presença de Deus. Amém? Não pode. Por quê? Vamos lá. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz. Isso aqui é Jesus falando, irmãs. Que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. O juiz não respeitava a Deus nem homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, ou seja, não respeito a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me oportune muito. Vamos parar aqui. Irmãs, o juiz não temia Deus, não respeitava ninguém e não estava nem um pouco preocupado em ajudar aquela viúva. Porém, a viúva, o que ela fez? Insistiu. Às vezes nós estamos orando, como aconteceu nesse caso, nesse testemunho que eu te dei. Nós estamos orando e parece que nada está acontecendo. Nós estamos orando, você fala pelaquela pessoa da sua família que está doente, e você vê, a pessoa liga para você e fala: ela piorou. Daí a primeira coisa que a gente sente é uma tristeza. Meu Deus, e agora? Alguns desistem, alguns entram em pânico, alguns ficam desesperados, alguns desanimam.
Mas esta viúva, mesmo sabendo que aquele juiz não respeitava ninguém e pouco estava se importando, ela insistiu. O que Jesus queria dizer aqui? Que nós não temos que olhar pela vista o que está acontecendo, mas nós temos que continuar firme e insistir. Nós temos que insistir, mas no momento que nós estamos vivendo, nós temos que insistir. Você que vai assistir em casa, nós temos que insistir. Não desanime, não desista, porque o nosso Deus está ouvindo a nossa voz. Ele está ouvindo, irmãs, a nossa voz. E assim como o próprio Jesus contou para aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, que por aquela mulher oportunar aquele juiz para se livrar dela, olha só, porque ele já estava ficando irritado dela insistir, ele deu e fez justiça para aquela mulher. Aí eu te digo, a mulher de Deus, que ora sempre, não desanima e continua firme, em nome de Jesus, eu vou ver a cura do meu filho, eu vou ver a cura do meu esposo, meu filho vai ter um emprego e ele vai ter em nome de Jesus, porque o nosso Deus está ouvindo a nossa voz e ele vai responder. Eu estava até lendo sobre a passagem, né? Nós estamos vendo a novela aí, todo mundo falando, né, de Gênesis. Você vê que como Deus observa a nossa fé, ele procura ver a nossa fé. Abraão tinha uma promessa, qual que era? Ter o filho dele. Filho, mas o filho que ele queria era o filho com Sarai, Sara depois, né? Ele queria ter o filho com a esposa que ele amava, a esposa dele, era a única esposa dele. Ele queria ter o filho com ela, e ela era estéril. Deus deu a promessa, só que essa bênção Deus falou para Abraão. Deus, imagina, irmãs, Deus falar com você, você ouvir a voz de Deus, fala assim: Abraão, você será pai de uma grande nação. Imagina a alegria, né? Que ele sentiu naquele momento. Você, pai de uma grande nação, você vai ser. Mas eu não tenho filhos. Daí ele disse: você vai ter. Só que não foi na hora, irmãs. Não foi naquela hora que Deus deu Isaac para Abraão. Não foi na hora que ele falou: sai da sua parentela para uma terra que eu te mostrarei e lá você vai ser uma grande nação. Não foi naquela hora, porque na hora ele saiu. Ele saiu, foi pela direção de Deus. Só que não foi 1 ano, não foi 2, não foi 3, não foi 4, passou 10 anos e Sarai não tinha ainda engravidado. Porque existe um processo. Deus estava vendo a fé de Abraão. E nisso aconteceu as tribulações. Se você ler lá em Gênesis, você vai ver as tribulações que aconteceu. Eles foram para o Egito, tomaram Sarai. Aparentemente ele tinha perdido ela, que era a promessa dele. Mas ele ficou firme. Ficou firme, esperou o momento certo. Deus fez justiça, como nós estamos falando aqui. Devolveu Sarai com tudo que era dele. Depois, a mulher de Deus, ansiosa pelo filho, acabou caindo em tentação e ofereceu sua serva para Abraão. E Abraão, vendo a situação que ela estava, acabou, né, tendo filho com Agar. Mas aí Deus ficou em silêncio um bom tempo. Por quê? Porque Deus está observando a gente. Deus está observando. E Deus falou: Abraão, não é esse filho. Ou seja, às vezes a gente quer dar um jeitinho, mas não é o que Deus quer. Então, se Ele te prometeu, não desanime, não desfaleça, e não, independente do momento. Essa circunstância parece: meu Deus, vamos supor que você queria abrir um negócio, aí você fala: mas aconteceu isso, e agora? É a oportunidade sua de crescer espiritualmente e orar mais. Orar mais e perseverar, porque o nosso Deus vai operar na hora certa, amém? Às vezes a pessoa está desempregada, ela está precisando de um emprego. Irmãs, aquela pessoa que é decidida, que ela quer algo e ela coloca isso diante de Deus, Deus vai responder. Se você insistir, como essa viúva insistiu, mesmo que lá fora as pessoas não sejam tementes a Deus, Deus vai fazer elas abençoar você. Deus vai fazer elas abençoar, meu irmão, minha irmã. Vai fazer abençoar. Porque Ele é Deus. Ele faz o impossível por nós.
nós temos o quê? Que se colocar na posição certa, continuar insistindo. Meu Deus, o Senhor está me ouvindo, eu tenho certeza, e eu fico firme na minha promessa, e ela vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? É orar sempre e não desfalecer. Daí Jesus vai explicar aqui para as pessoas que estavam com ele. Olha lá. E disse o Senhor, no versículo 6: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Você viu? Jesus explicou tudo isso que eu falei em uma frase. Será que Deus não está ouvindo de dia e de noite o clamor do povo, o clamor da igreja, aqueles que buscam? Porque se você ler a Bíblia, irmãs, a gente vai ver que Deus permitia certas coisas acontecerem porque as pessoas se afastavam dele. Você vai ver no Velho Testamento que eles deixavam de buscar. Adão e Eva falavam com Deus no jardim. Depois que eles caíram em pecado, que Deus chamou eles, explicou, né? Contou tudo aquilo que tinha acontecido, por que aconteceu aquilo e tal, né? Infelizmente veio mal sobre nós, saímos do jardim. Mas se eles falavam com Deus, por que não falavam mais? Por que não chamavam, não clamavam? Aí você vai ver que 7, depois de muitos anos, a Bíblia diz que voltaram a clamar e falar com Deus. Voltaram a adorar a Deus. Depois de muitos anos, Deus enviou um filho para Adão e Eva, que iria dar continuidade com o relacionamento do ser humano com Deus. É triste a gente ver pessoas que estavam conosco aqui na igreja e por causa da pandemia ou por causa de algum outro motivo deixou de buscar a Deus. E infelizmente, minhas irmãs, o resultado não é bom. Pode ser que demore. Aí você vai falar: ah, irmã Michele, mas a fulana saiu da igreja e ela está super bem. Ela está bem entre aspas. Espiritualmente ela não está. Uma hora, como o povo lá fora diz, a casa cai. Por quê? Porque a proteção de Deus já não está ali. Ela precisa estar o quê? A mulher de Deus, o homem de Deus também precisa orar sempre e não desfalecer, não desanimar. Então Jesus diz: imagine, né? O nosso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Irmãs, todas nós que estamos aqui, que temos o entendimento do Senhor, que abrimos o entendimento, nós somos escolhidas dele. Eu acho muito bonita aquela passagem que o Senhor fala, né, que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele escolheste a nós. Amém? Ele nos escolheu para estar aqui. E eu sou um testemunho disso. Eu, novinha, vim para a igreja, nem sei porquê. Novinha, eu tinha 14 anos e eu estava na igreja, irmãs. De repente eu estava na igreja. Mas eu sempre fui aberta, eu já fui em vários lugares, as pessoas sempre falavam: vamos comigo, eu ia, vamos comigo, eu ia. Eu sempre fui assim, desde novinha, desde meus 9 anos de idade. Daí eu ia para tudo que era igreja sem imaginar. Eu nem sabia o que eu estava fazendo lá. Mas Deus me mandava, eu ia. Eu falei com meu esposo, eu não sei nem por que eu ia, mas eu ia. Daí teve um dia que eu estava numa igreja que usava véu, sabe, irmãs? Usava véu assim, e eu era criança. Eu estava na frente, né? Porque a juventude ficava na frente. De repente começaram a falar em línguas, eu nunca tinha visto aquilo. Daí começaram a falar em línguas, todo mundo, a igreja inteira falando em línguas, daqui a pouco todo mundo caiu no chão, outras pessoas choravam. Daí eu comecei a chorar, e eu não sabia porque eu estava chorando. Daí eu comecei a chorar, e eu não sabia se era de medo, se era... mas era uma sensação diferente. E eu chorava, aí cheguei em casa chorando, eu fui embora chorando, cheguei em casa chorando. Daí minha mãe, quando viu: ué, por que você está chorando? Daí eu: não sei. Daí ela falou para minha prima: por que ela está chorando? Ela foi para a igreja com você, ela está chorando por quê? Daí ela: dona Lúcia, acho que é porque ela viu as pessoas orando na língua dos anjos. Daí minha mãe: que língua dos anjos você quer? Minha mãe não entendia. Que língua dos anjos é essa? Que depois a menina está chorando, não vai mais para essa igreja, não. Daí minha prima: não, mas não aconteceu nada demais, você estava orando, não sei o quê. E aí ela ficou emocionada, e ela parou de chorar, e eu chorava.
ajudava. Daí minha mãe, não vai mais não. E aí acabou que eu não fui mais, lá pra você ver, mas por causa disso eu não fui mais. Mas aquilo ali já era o Espírito Santo tocando em mim. E eu tinha 9 anos, só que eu não entendia, minha prima também não soube explicar para minha mãe. Minha mãe não era ainda convertida, minha mãe já achou que aconteceu alguma coisa ruim comigo. Eu falei assim, não, ela não vai mais. Daí eu fiquei um tempo sem ir, fui para outra denominação. E eu também lá também ajudava, acredita? Eu era criança, eu ficava ajudando. Pegava a sacolinha, posso pegar a oferta? Eu pegava a oferta. Quando chegava lá, eles perguntavam quem queria, eu passava lá para pegar a oferta das pessoas. Eu tinha 12 anos na época. Eu amava participar de tudo. Daí, o que eu posso te dizer? Isso pode ser Deus que nos escolheu, né? E Ele vai nos capacitar em tudo que nós precisamos. Vamos lá. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aí está o negócio. Será que Jesus vai encontrar fé? Será que quando Ele voltar, Ele vai encontrar fé nos nossos corações? Nós vamos estar lá firme, orando, sem desfalecer, sem desanimar? Essa é a pergunta que Jesus fez para aquelas pessoas que estavam lá, porque Jesus sabia que viria tribulações, Jesus sabia que viria impedimentos. Ele não prometeu o mar de rosas, mas Ele falou que Ele venceu o mundo e Ele está conosco, amém? Então Ele vai responder, em nome de Jesus. Daí eu quero ir lá para Gênesis, vamos lá, 18, lá no início da Bíblia. Nós vamos ver um pouquinho de Abraão, mas nós vamos ver outra parte de Abraão agora. Eu falei de uma, mas eu vou mostrar outra. Gênesis 18. Gênesis 18, versículo 16. Aqui nós vamos ver na prática o que Jesus disse, o que aconteceu com Abraão. Gênesis 18, 16. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Olha só o que Deus falou para Abraão. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e neles serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então virarão aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Esses varões aqui que ele está falando seriam os anjos do Senhor, que Deus mandou para verificar o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, que estava totalmente perversa. Ali era pecado superabundante. Imagina, pecado superabundante. Daí Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, e ali o Senhor estava com Abraão. Vamos lá. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Olha só, aqui Abraão começou a interceder, irmãs, falando com Deus. Aí ele: se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-las também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Olha só, perguntou se tivesse justo, se Deus ia destruir. Aí, ao que Deus respondeu: longe de ti que façais tais coisas, que mates o justo como o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça
o juiz de toda a terra. E quem der é Abraão. Agora que Deus vai falar. Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Então Abraão intercedeu e falou: não és o Senhor o juiz de toda a terra? E se tiver justo lá dentro, vai morrer por causa do ímpio? Daí Deus falou: longe de mim, né? Pouparia o lugar por amor deles. Aí ele respondeu, Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar. Abraão falou de novo: me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Porque Abraão reconhece que ele é pó, ele é cinza, mas ele torna a falar. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda e falou e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não farei, por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, e se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse: não farei se achar ali 30 justos, né? No caso aqui são os justos. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse: não o destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, mas que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Você viu o diálogo de Abraão com Deus? Por que você acha que Abraão continuou insistindo? Porque ele sabia que se houvesse justo era poucos, e Deus também sabia. Mas ele insistiu: Deus, mas se lá tiver pelo menos 10, o Senhor vai destruir a cidade. Deus falou: não vou. Mas aí você vai ver que Deus destruiu. Por quê? Porque naquela cidade só existia Ló, que era justo e que não tinha se misturado naquela coisa horrível da cidade de Sodoma e Gomorra. Daí vamos lá. Lá no 19 e 29, olha só o que aconteceu. 19 e 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquela cidade em que Ló habitava. Amém. Aqui era a parte que eu queria. Você viu, irmãs? Naquele momento, Abraão estava intercedendo pela cidade de Sodoma e Gomorra. Lógico que era porque ele sabia que o Ló, que era o sobrinho dele, estava lá. Então ele não queria que o sobrinho dele fosse destruído. Então, como que ele dialogou com Deus? Deus, eu sei que a cidade, eles não respeitam o Senhor, mas se tiver algum justo, Senhor, não destrua. Ele intercedeu, irmão. Abraão intercedeu por aquele povo, mesmo eles sendo injustos, ele intercedeu. Aí Deus falou: Abraão, se tiver, eu não destruirei. Só que não tinha. Aí Deus mandou os anjos foram lá, visitaram Ló, e aí viu que não tinha. Deus falou: eu vou destruir. E Deus destruiu. Só que ele lembrou do que? Da oração de Abraão. Ele lembrou, não é que a palavra diz. Ele lembrou, Deus lembrou de Abraão. Cadê aqui, ó? No 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus destruiu tudo. Caiu fogo. Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Deus se lembrou da oração de Abraão. E é essa mensagem que eu quero deixar hoje para nós, mulheres de Deus. Orar sempre sem desfalecer, sem desanimar. Abraão, mesmo sabendo que a situação lá não era boa e que Deus não ia encontrar justos naquele lugar, ele sabia.
Ele intercedeu para aquelas pessoas. Meu Deus, mas se tiver, Senhor? Se tiver, eu vou poupar a cidade. Mas não tinha. Só tinha Ló, que era justamente por quem Abraão não queria que fosse destruída. Deus, o que Deus fez? Opa, Abraão pediu. Abraão orou. Abraão pediu para mim, se tivesse um justo, nem se fosse um, né? Eu não ia destruir. Aí ele tirou, mandou sair. O anjo foi lá, vamos lá, Ló, sai dessa cidade, Ló. O anjo teve que descer lá e chamar o Ló, e ainda deu uma ordem. Se você ler mais pra frente, todo mundo conhece, né? A história da mulher insensata. O Ló tinha uma esposa que era insensata. Ela não entendia as coisas de Deus, mesmo que ela via, tá? Ela viu muitos milagres de Deus e ela não aceitava o que Deus fazia, porque a pessoa sentir desejo de voltar, sabendo que a cidade ia ser destruída, um anjo foi lá, é porque ela estava muito distante mesmo de ser justa de Deus, da presença dele, porque ela olhou para trás e acabou virando uma estátua de sal, né? A Bíblia diz, não olhe para trás, e vá e não olhe para trás, e ela olhou. Então, infelizmente, ela não se salvou, porque ficou com o coração aonde? Lá na cidade. E a cidade estava bem longe de Deus, ou seja, o coração da esposa de Ló estava muito longe de Deus. Então, o recado que eu tenho para as irmãs hoje, que Deus colocou no meu coração, é que a gente não venha desfalecer, independente da situação. Não olhe para a situação e desista, irmã, não olhe. Ah, fulano pegou Covid e agora, o que eu faço? Meu Deus do céu, não. Você vai falar, em nome de Jesus, está curado. Por isso eu trouxe a minha água aqui hoje. Nós já está consagrada, orei 3 dias, eu e meu esposo, pedindo a Deus a unção sobre ela, para que Deus passe com fogo queimando todo o mal. Não só a enfermidade, porque a enfermidade não é só Covid, não, tem outras. Não só a enfermidade, como o desemprego, né, a situação financeira, até o relacionamento familiar, às vezes, é abalado por causa dessa pandemia, que todo mundo dentro de casa, trancado, não vai para lugar nenhum, aí começa a olhar para o outro, você isso, você aquilo, e começa a desavença dentro de casa. Então, o propósito que Deus colocou no meu coração é não desistir, orar. Nós vamos abençoar. Daí eu quero que você veja rapidinho, para nós finalizar, João, Evangelho de João, capítulo 9. Irmãos, eu coloquei tanta coisa para falar aqui, mas é que se eu ficar falando, nós vamos ficar a noite inteira. João 9. João 9, versículo 6. Vamos lá, todos acharam? João 9, 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Ali é o cego do tanque de Siloé que Jesus está falando aqui, tá? E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. É esse versículo. Irmãs, Jesus, ele olha para a nossa fé, todo momento. Quando ele cuspiu, o cara era cego, ele estava cego, ele não viu o que estava acontecendo. Ele cuspiu na terra, fez aquele lodo e colocou sobre os olhos do cego e falou para ele: aqui tem o tanque de Siloé, você vai lá e vai lavar os seus olhos. Imediatamente ele foi. Que isso? Imediatamente ele foi. Não pode falar todo mundo, pelo amor de Deus. Por favor. Imediatamente ele foi no tanque
aconteceu quando o cego foi no tanque. Jesus cuspiu ali, fez aquele lodo, foi nos olhos dele, mandou ele ir no tanque e ele lavou os olhos e ele enxergou, ele viu. Então aí é baseado nessa palavra que nós vamos determinar, em nome de Jesus, amém? Então Jesus viu a fé dele, nós vamos usar a nossa fé, em nome de Jesus, e Deus vai operar. Você vai usar essa água para algo especial, amém? Algo especial. Não é para beber para casa, é algo especial. Você sentir no coração de limpar a casa, pode limpar, colocar ali, expulsando o mal, determinando em nome de Jesus. Como Deus operou na vida do cego, ele usou a fé. Ele foi lá, lavou os olhos e foi curado. Porque Jesus naquele momento podia falar, muito bem, ó, você está curado. Abre os olhos. Não precisava ter cuspido, colocado. O que ele fez aquilo? Para mostrar a fé. Então a nossa bênção vem pela fé. Então você vai usar essa água consagrada com fé, com algum propósito. E Deus vai operar em nome de Jesus, que é para a glória dele. Amém? Então vamos bater palma para Jesus? O nosso Deus está neste lugar. Quem crê, diga graças a Deus. Então vamos colocar no nosso coração, orar sempre, sem desfalecer, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós estamos aqui unidas, ó Deus, na mesma fé. Gostaria, Pai, que tivesse mais irmãs, que elas tivessem vindo, Senhor, para ouvir, ó Deus, essa palavra. Mas eu creio, Jesus, que o Senhor vai alcançar cada uma delas, meu Deus, através do vídeo. E em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor fortaleça o coração da tua igreja. E assim como o Senhor lembrou de Abraão naquele momento, Senhor, em que ele intercedia, Pai, pelas pessoas daquela cidade perversa, meu Deus, que o Senhor, ó Deus, venha, meu Pai, olhar para a nossa oração, meu Deus, para cada irmã que está aqui, orando, Senhor, pelo propósito que ela tem no coração, meu Deus, se é um vizinho, meu Pai, se é um familiar, ó Deus, se é, meu Pai, a nossa cidade, meu Pai, que está sendo, ó Deus, assolada, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, com teu fogo e teu poder, ó Deus, venha de encontro com cada uma dessas pessoas. Pai, nós estamos aqui para interceder por elas, e em nome de Jesus, ó Deus, nós não vamos aceitar o inimigo trabalhar contra nós, nós não vamos aceitar, ó Deus, o diabo colocar o desânimo, colocar, Senhor, o embaraço, a incredulidade nos nossos corações, porque o Senhor, ó Pai, nos chamou, o Senhor nos escolheu, meu Deus, e o Senhor vai operar na vida daqueles que perseveram, ó Pai, com fé na tua presença e na tua palavra, em nome de Jesus. Satanás, aonde você estiver assolando a nossa cidade, aonde você estiver, Satanás, assolando um familiar dessa pessoa, aonde você estiver trabalhando na parte financeira, na família, em nome do Senhor Jesus, nós levantamos a nossa voz diante, meu Deus, de todo esse mal, de toda, meu Pai, ação contrária, e em nome de Jesus, nós determinamos, em nome do Senhor, ó Deus, caia fogo do céu e consuma, Senhor, toda a enfermidade, caia fogo do céu e consuma, Senhor, toda obra satânica, saia todo mal, em nome do Senhor Jesus. Desemprego, bate em retirada, saia do nosso meio, pois nós não aceitamos a derrota, nós não aceitamos o fracasso, não aceitamos estar prostrado diante da dificuldade, não, meu Deus, nós acreditamos na tua palavra, sabemos que o Senhor é poderoso, sabemos, meu Deus, que nós somos mais que vencedores, pois o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa, meu Deus, a ver navios, não, Pai, o Senhor nos capacita, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos sustenta com o teu poder e com a tua palavra, em nome de Jesus, Pai, que todo mal seja destruído e anulado, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu abençoo, Senhor, cada família, cada pessoa, Pai, que está conosco, ó Deus, buscando a tua presença, ó Pai, acreditando na tua palavra, sabendo que não existe outro Deus além de ti, sabendo que o Senhor, ó Deus, nos capacita e nos ajuda, pois tu és o Deus da nossa salvação, tu és o Deus, ó Pai, que transforma as nossas vidas, tu és o Deus que não despreza aqueles que buscam a tua presença. Oh Jesus, eu te quero, Senhor,
Eu te procuro, Senhor, eu clamo a Ti, pois eu sei que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos e nada nesse mundo, Pai, vai poder nos afastar ou nos impedir de ver a Tua grandeza, Senhor, de ver o Teu poder, Senhor, agir em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu não posso desprezar as Tuas águas, Pai, águas de Siloé podem curar pela minha fé. Eu sei que vou alcançar o meu milagre. Minha fé vai me levar ao mais profundo em Ti. Aqui neste lugar de oração, aqui neste lugar de oração, sei que tudo podes fazer, minha irmã. Sei que tudo podes fazer. Muda minha sorte, muda minha sorte, tira minha dor, move as águas, Senhor. Eu te quero, te busco, Senhor. Eu te quero, eu te busco. Procuro, Senhor, procuro Tua proteção. Te clamo, me ajudar pela fé. Eu posso sentir. Diga, preciso de um milagre hoje aqui. Toca-me, cura-me. Eu preciso de um milagre, preciso de um milagre hoje aqui. Toca-me, cura-me. Diga, Senhor, preciso de um milagre, preciso de um milagre hoje aqui. Diga, eu te quero, eu te busco, eu te quero. Diga, eu te busco, Senhor, eu te busco. Procuro Tua proteção, procuro Tua proteção. Te clamo, me ajudar pela fé. Eu posso sentir, eu posso sentir. Preciso de um milagre hoje aqui. Diga, Ele, toca-me, toca-me. Diga, usa-me. Oh, minha irmã, diga, preciso de um milagre, Senhor, usa-me. Preciso de um milagre hoje aqui. Diga, toca-me, toca-me, usa-me, usa-me. Eu estou aqui, preciso de um milagre hoje aqui. Diga, toca, toca-me, usa-me, usa-me. Preciso de um milagre, preciso de um milagre hoje aqui. Diga, toca, toca-me, usa-me. Oh Deus, preciso de um milagre hoje aqui. Oh, então aplaude bem forte o nosso Deus. Oh Senhor, eu preciso, Pai, de um milagre. Usa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, para a Tua glória. Aleluias. Amém, irmãs? Pode sentar um pouquinho, que as pessoas possam olhar para nós e ver como mulheres de Deus. Então, eu estou no grupo, né, mandando ali a mensagem, o propósito da semana da nossa oração. Eu quero que as irmãs, se tiver alguém precisando de oração, que pediu para a irmã, ore para a gente, coloque ali no grupo, que eu e meu esposo estamos orando sempre. Nós participamos de vários grupos, né? Não só daqui, eu tenho os outros também. E a gente está orando
sempre. Então eu quero que as irmãs usem esse propósito no coração para ser usado por Deus, e não só eu orar, o pastor Antônio, né, as irmãs que estão com a gente na campanha, mas as pessoas aqui de Tremembé, entendeu? As irmãs também, perceber vocês unidas comigo, em nome de Jesus, orando pelas irmãs daqui, né, as irmãs que falem com você vê alguém da família de vocês, alguma pessoa precisando das nossas orações. Nós somos instrumento do Senhor. Fala para Deus, usa-nos. Aí coloca lá, irmã Michele, irmãs, mulheres que vêm, vamos orar. Fulano precisa de uma cura, fulano precisa de um emprego, nós vamos estar orando, amém? Eu já estou orando, acredito que as irmãs também estão orando. Como eu disse, nesse momento nós estamos orando duplicado. Então vamos orando em nome de Jesus, porque Deus vai ouvir a nossa voz, igual a gente viu aqui na palavra de hoje, tá bom? Em nome de Jesus. Então pode colocar lá, eu vou colocar também essa semana, eu vou colocar lá, irmãs. Quem deseja oração, pode colocar o nome da pessoa. Nós vamos interceder unidas na mesma fé. Amém? Quando a igreja ora, o milagre acontece. Em nome de Jesus. Tá bom? Então esse é o nosso plano aí mais pra frente. Nós vamos mudar de prédio, né? O irmão Antônio vai mudar, vai melhorar, vamos ficar mais pro centro, né? Mais pro centro ali, no prédio? Então aí vai ficar mais pro centro. Nós vamos vir, eu vou conversar com a irmã Cléia, nós vamos fazer um trabalho evangelístico também. O Antônio falou, agora vamos trabalhar aí, mano, não sei o quê. Aí nós vamos fazer um trabalho evangelístico aqui e eu convido as irmãs para estar com a gente, né? Lutando pelas pessoas, em nome de Jesus. Então vamos esperar aí, né? A inauguração e no mês de maio vai ter reunião especial, né, irmã Cléia? Dia 22 de maio nós vamos ter reunião especial, mas aí a pastora pediu, a pastora Daiane, né, esposa do pastor Alex, nosso líder, para a gente estar indo para a comunidade para lá, tá? Com todos os, né, todas as segurança, né, máscara, tudo bonitinho, com álcool, tudo limpinho, a igreja sempre nós, obreiros, estamos limpando tudo, então nós vamos para lá, em maio, tá bom? Vamos se unir lá na fé, as mulheres que vencem em nome de Jesus. E convida outras irmãs, né? Convida outras irmãs, fala, irmã, é uma bênção, porque hoje é um dia que vai separar para nós, tá bom? Para nós buscar Deus, para nós cantar. Vocês amam buscar Deus? Eu também. Então nós estamos num grupo, como o pastor diz, irmãos, você já viu as pessoas falando assim, vamos comigo orar? Você vê alguém falando isso? Vamos orar? Não vê ninguém falar, agora fala assim, vamos lá no barzinho, vamos lá comer um churrasco? Tá todo mundo chamando, né? Agora para orar ninguém quer ir. O pastor falou. Então, nós temos que ter esses amigos, né? As amigas de Deus que oram para Deus e Deus responde e a gente vê o milagre, Deus vai nos usando, né? Mulheres virtuosas, cheias da glória de Deus, bonitas de Jesus. Tem vezes que nós encontramos alguns amigos, né, do nosso passado, acho que todo mundo deve ver isso, né? Você, nossa, mas como fulano não mudou nada. Nossa, parece que nem envelheceu. Aí você fala, nossa, esse é bem conservado. É Deus que nos conserva, não é verdade? Já tem outros que você olha e fala, meu Deus, ele está judiado, né? Ele está judiado. Meu Deus, nem parece que tem idade que tem. Né? Parece que é bem mais velho. Nós falamos do irmão Raimundo, né? Que é um irmãozinho lá de Caçapava. Ele tem 84, 85 anos já. Você olha para ele, irmãs, você não acha que ele tem essa idade. Ele é super sóbrio, bonito, né, Dan? Animado, né? Ele é mais animado do que os jovens. Ele evangelizava com a gente, saía, tudo que era canto. Ele era super disposto. Agora, com a pandemia, ele está mais reservado pela idade. Faz tempo que eu não vejo ele. Mas hoje eu vi uma foto dele. Eu falei, ai meu Deus, irmão Raimundo. Lindo, irmãos. Ele ama fazer a obra com 84 anos. Acho que ele já estava. 84 anos. Porque o aniversário dele que eu fui estava com 82. Acho que era isso. Daqui a pouco ele faz 90 e ele ainda fazia obra. Agora que ele está um pouquinho mais reservado por causa da enfermidade. Os filhos ficam, né? Pai, não fica aí indo num monte de lugar, pai, isso aqui. Mas ele é bonitinho. Por quê? Ele é cheio de Deus. Então Deus renova as nossas vidas, amém?